Capítulo 41 – Um leve vislumbre do poder de MC2. Enquanto eles se entreolharam por um bom tempo, Ishida tirou um mármore branco cristalino que estava emitindo Reiatsu. Não demorou muito para que o alto Roaer fosse ouvido. Inserindo sua Reiatsu, ela se transformou em um grande arco. Com um enorme sorriso no rosto, ele olhou para Sora, que não estava prestando atenção nele, mas estava contando quantos Hollows apareceram. Ele então lançou sua Reiatsu, fazendo sua aparência mudar drasticamente. Um traje vermelho escuro de Shinigami cobriu seu corpo. Nas mangas esquerdas, havia listras brancas até o ombro, na direita havia listras azuis torcendo até o ombro, em suas pernas havia linhas pretas de todos os tipos se espalhando até o peito, e ao redor do peito em direção às costas havia duas linhas cinzentas ocas formando um tipo de cruz, enquanto em suas costas havia uma katana de alta qualidade. Ishida ficou sem palavras com essa reviravolta. Ele não esperava que Sora fosse um Shinigami, enquanto Sora ficou bastante surpreso por não ter visto seu traje completo. Ishida, você não é um Quincy. Não, eu posso sentir isso no seu sangue. Olhando para o rosto calmo de Sora, um pensamento repentino o atingiu e não pôde evitar e perguntou. Ishida, não me diga que você tem um terço de 3 características. Sora o ignorou completamente e pegou sua espada com a mão direita, ele a puxou e uma katana dourada clara e brilhante saiu. Para aqueles que estão se perguntando, pegue a cor do cabelo de Ichigo e dilua com branco e aí está, você tem. Ele olhou para ele e depois de se sentir maravilhado com seu poder oculto, ele olhou para Ishida, que entendeu tudo errado e aumentou ainda mais sua Reiatsu. Sora, menor que olhar para os olhos de todas as coisas onde a lua festeja, maior que Tengoku Akuma Tsuki. A propósito, pessoal, menor que Tengoku no Akuma no Tsuki, maior que esse era o nome dele, mas por ser um pouco difícil com 2, eu os removi. Um grande estrondo foi ouvido e uma Reiatsu nuvem foi levantada de MC, e quando foi limpa, uma espada larga de 1 metro estava em sua mão com base no segundo Shikai de Ichigo. Em vez de 2 linhas, uma branca e uma preta, tinha 2 mores dividindo a espada em uma linha de 4 direções em vez de 2, com um sendo cinza e o outro azul claro. Na superfície tinha 5 furos distribuídos uniformemente e no do meio havia uma segunda alça feita de um cilindro de listras vermelhas e pretas. O punho era também preto e vermelho. No início do punho havia um pequeno cilindro cinza escuro que tinha uma pequena corrente preta e no final da corrente pendia uma lua semi-preta. E por último, mas não menos importante, não tinha um protetor de espada normal conectando o cabo à lâmina, mas uma mão semelhante a uma garra de cor cinza escuro, como se o cabo estivesse pegando a lâmina. Gente, sinto muito pela longa explicação, pois não tenho como fazer a capa deste romance com as espadas que desembainhem. Ishida sentiu uma pressão sinistra, mas suave, mas pesada, saindo da espada que ele conseguia. Não ajudou, mas deu um passo para trás enquanto se perguntava: que diabos é essa espada? Sora estava olhando para Ishida, que tinha o rosto um pouco pálido, e enquanto ele se afastou dele, ele continuou olhando para ele até abrir a boca. Sora, agora vamos ver cerca de 200 Hollows reunidos aqui, quem matar mais ganha, certo? Ishida ficou pasmo. Ele agora lembra que eles fizeram uma competição e aquela vadia tinha desembainhado uma espada em vez de um arco, mas antes que pudesse reclamar, ele viu MC pegar a espada pelo cabo do meio e uma série de Reiatsu apareceu, e quando ele desembainhou, 4 diferentes flechas apareceram, uma para cada buraco, atingindo-o com todos os 4. Fim do capítulo. Capítulo 42 – Um leve vislumbre do poder de MC3. Ishida sentiu algo quebrar dentro dele quando ele foi alvo de 4 flechas de formatos e cores diferentes. Ele se sentiu insultado, zombado, riu de seu orgulho. Foi então, enquanto ele estava perdido em suas próprias ilusões, que ele ouviu 4 assobios agudos passam por ele enquanto ouve 4 pequenos rugidos, e se perdeu de raiva quando ouviu as palavras de Sora. Faltam 4 a 196. Você vai perder. E com isso ele desapareceu entre as árvores atirando em Hollows. Ishida ficou ali atordoado com uma cara feia. Apenas alguns segundos se passaram e ele poderia cair inúmeras auras morrendo.
Ele cerrou os dentes e se curvou e estalou. Ishida. AAARRRRGGGGGG menor que Kojako, Lone Sparrow maior que. Era o nome do arco. Quanto mais Reiatsu você coloca nele, maior e mais forte ele se torna, mas drena muito mais rápido a resistência do usuário. Ele começou a disparar flechas pequenas e enormes prendendo, desviando e matando Hollows na esperança de um empate, já que ele sabia que MC estava muito à frente. Hollow após Hollow eles estavam vindo em sua direção e flecha contra flecha destruíram suas cabeças voando sem parar, segundos se tornaram minutos e minutos se tornaram horas. Até o mesmo ponto os dois contaram centenas de Hollows mortos e ainda tinham algumas centenas pela frente deles. Sora, é interminável o que diabos está acontecendo aqui? Oi, 4 olhos, isso é obra sua. Ishida, você quer morrer, seu idiota? Olha a porra do Marble, ele já virou pedra. Enquanto eles discutiam, eles também estavam matando Hollows. Eles mataram o tenente veio atrás deles. Sora, eu acho que é hora de limpar essa bagunça que meu gatinho está esperando. Menor que Tengoku no Ami maior que Chuva Celestial. No momento em que ele chamou o nome de um novo habilidade de seu Zanpakuto sua Reiatsu cravou instantaneamente, 4 pequenas bolas de Reishi carregadas apareceram nos buracos da espada e começaram a se misturar no centro dela onde estava a alça central e criando uma bola de Reiatsu semelhante a um arco-íris e quando ele puxou a corda e a soltou. Milhares de flechas foram libertadas destruindo tudo em seu caminho. Ishida ficou surpreso ao ver esta visão após o contínuo dia do julgamento dos Hollows ter terminado, apenas alguns permaneceram vivos, mesmo assim ele cerrou os dentes e disparou as últimas flechas que conseguiu, matando o resto antes de desmaiar de exaustão. Sora estava um pouco cansado, não de exaustão por lutar, mas porque era a primeira vez que empunhava sua Zanpakuto, era muito desgastante. Enquanto Ichigo por dentro estava pálido com toda a pressão que sofreu, já era seu limite que ele informasse Sora sobre o novo ataque que ele havia ganho ao condensar e dominar o Shikai de seus poderes. Ishida por outro lado, estava sentado pensando na derrota inacreditável que sofreu hoje não fosse por poucos Hollows 2 ou 3, ele teria aceitado embora difícil mas teria aceitado que foi uma derrota esmagadora que perdeu para seu Reiatsu do oponente e o número de flechas que ele poderia lançar. 2 flechas contra 4 flechas seu resultado é óbvio, mas foi muito mais do que isso. As flechas de Sora já estavam com 100% de precisão, enquanto ele errou algumas, sem mencionar que usou muito para diversão e armadilha. Ele teve cerca de 60% de precisão com 2 flechas enquanto Sora teve 100% com 4. Foi nesse momento que Sora ouviu o som de sempre. Sistema, Jing, fim do capítulo. Capítulo 43, uma missão de emergência. Quando Sora viu que finalmente havia ganhado os fragmentos que tanto desejava, ele começou a se afastar lentamente voltando para sua casa. Antes mesmo de conseguir dar alguns passos ele ouviu um grito atrás dele. Ishida, WWAAITTTT. Sora, o que você quer? Eu já ganhei há muito tempo. Sem se preocupar em virar-se para encará-lo ele respondeu fazendo Ishida franzir a testa ao ver isso, mas o que ele poderia fazer? Ele estava morto de cansaço. Ishida, eu sei disso. O que eu quero dizer é que quero uma revanche. Sora, suspiro, você não perdeu para ninguém, certo? Então ok, entendi, mas por que eu deveria concordar com isso? Ishida, eu sou. Sora, você não sabe, é porque você percebe que mesmo se lutarmos novamente o resultado será o mesmo. A menos que você fique mais forte e combine minhas flechas pelo menos em números. Mas então eu também serei mais forte, então tente mais. Sendo deixado no desprezo, na perda e tudo mais desmoronou em seus pés, o orgulho que Ishida tinha foi despedaçado. Sora se virou para vê-lo com o canto dos olhos antes de começar a caminhar novamente para um lugar muito distante. Quando ele fez isso e a poucos metros de distância deles uma sombra negra corria a toda velocidade e quando os viu correu em direção a eles em particular em direção ao nosso MC. Yoruichi, Ishigu!
Ele nunca a vi com tanto medo, era como se ela estivesse correndo para salvar sua vida. Que pena para o nosso MC, ela estava correndo, mas não para salvar sua vida, mas para... Sistema. Ding. Interface de missão de emergência desbloqueada. Sistema. Ding. Missão de emergência acionada. As forças de Vandenreich chegaram à cidade de Karakura. Condição 1. Proteja a família Kurosaki. Condição 2. Proteja os Quincy's. Condição 3. Sabote o plano deles. Limite de tempo, 5 horas. Vandenreich, 0/5. Recompensas, 10 níveis, 5x menor que criação de livros maior que, 1 Odioku completo, 20.000 soul points. O tempo congelou para ele e Ichigo por dentro e lá fora ele não conseguia ouvir nada, ele só tinha uma frieza vazia de sentir como se alguém tivesse morrido. Yoruichi percebeu isso e tentou de tudo para acordá-lo, coçando, mordendo tudo até que ela mudou para a forma humana e deu uma cabeçada nele que o fez, ele gritou e ao mesmo tempo acordou. Ishida estava assistindo sem palavras sobre todo o show, ele nunca esperava ver alguém tão forte e ainda assim congelar daquele jeito e muito menos ver um gato falante, o que por sua vez ele estava chocado ao vê-la transformada e deu uma cabeçada nele. Ele se aproximou cada vez mais deles apenas para ouvir algo que o chocou e não pôde deixar de gritar com eles. Ishida. O que você quer dizer com eles estão massacrando Quincy's? Aconteceu que ele se fechou quando falavam sobre o morador de Quincy que estava sob ataque com vários mortos deitados. No momento em que soube disso, ignorou seu cansaço e saiu correndo de lá, correndo em direção a seus pais e seu avô. Sora o viu, mas não conseguiu ajudá-lo, pois ele também estava gritando dentro dele junto com Ichigo para salvar sua mãe e irmãos, o que pelo que parece Urahara e Ishin os estão mantendo afastados. Fim do capítulo. Capítulo 44, Corrida contra o Tempo. Ishida saiu a toda velocidade enquanto nosso MC estava com Yoruichi tentando descobrir uma maneira de sair disso. Tic-toc, cada segundo era como uma faca em MC e os sentimentos de Ichigo de que eles não conseguiam pensar em nada. Sora, que sabia de tudo, tentou criar um plano sem sucesso, pois não sabia quais cartas de Vandenreich vieram para limpar sua bagunça e retomar seu plano. Ele precisava encontrar uma maneira de derrotá-los, mas como? Ele não sabia de todos eles quem tinha vindo de 23 residentes daquele mundo. Ele começou a se desesperar quando um soco repentino o atingiu na cabeça, lavando todos os seus sentimentos e ansiedade. Sora, Yoruichi, obrigado. Ele a abraçou e acariciou um pouco sua cabeça e então percebeu que ela estava tremendo, ela estava à beira da exaustão, mas ainda tentou encontrá-lo. Ele deu-lhe um leve beijo, dizendo a ela: Sora, descanse, eu cuido disso. Antes que pudesse falar, ela sentiu uma dor repentina em seu abdômen e arregalou os olhos, e quando ela olhou para baixo ele viu a mão dele dentro do corpo dela deixando algum tipo de droga que ele trouxe por 10 pontos de alma. E como ela estava com sono, ela olhou para ele com raiva, ela tentou xingar sem sucesso. Yoruichi, _ou. Com apenas uma palavra ela desmaiou, ele a levou como um passeio de princesa e correu o mais rápido que pôde em direção à loja do Urahara. Enquanto ia para lá ele estava falando com Ichigo dentro dele. Sora, por que você está tremendo tanto? Por enquanto eles estão bem, o guia disse, então temos 5 horas, então nesse trem do tempo, sério, se não teríamos que mudar a história por nada e perder ainda mais. Ichigo, Deus, droga, se eu soubesse que eles iriam aparecer agora eu teria treinado muito mais para pelo menos condensar nossa Bankai. Sora, como eu disse, não fique tão abatido, até eu negligenciei esse ponto. Ichigo, sim, mas você estava. Sora, pare e treine, pelo menos restaure-se ao seu auge, você não está acostumado a ser um Zanpakuto, então você pode ter o maior fardo de nós dois, então medite, entendi. Tendo sido repreendido por Sora, ele estava se sentindo péssimo, mas não conseguia fazer nada além de meditar. Sora, por outro lado, começou a procurar na menor que loja maior que por qualquer coisa útil que pudesse precisar.
Sora, menor que loja maior que. Sistema, Jing, loja inaugurada, acessórios, pílulas médicas, armas, formas de batalha, Kido Artes, atualização. Pontos de alma, 16.290. Ele passou por todas as categorias tentando encontrar sua salvação. Lá havia muitos itens que poderiam ajudá-lo, mas eles tinham tantos preços altos, ele começou a xingar por não completar mais subquests. Eventualmente, ele deu aumente e reduza seus critérios de pesquisa, descobrindo alguns itens bastante úteis. Sistema, Jing, acessórios, menor que tem Shintai maior que. Capaz de aumentar o próximo ataque em 50% de sua potência atual. Soul Points, 4.000. Medic Pills, menor que Fortification Pill maior que. Reduz a saúde do consumidor em 30% aumentando sua inteligência e Reiatsu em 30%. Tempo limite, 5 minutos. Soul Points, 4.000. Medic Pills, menor que Kim Pill maior que. Aumenta todas as estatísticas de quem o consumiu em 5%. Prazo, 30 minutos. Pontos de alma, 2.000. Kido Artes, menor que criação de livros maior que. Pode ser usado por qualquer pessoa que tenha alta inteligência e Reiatsu. O usuário deve usar palavras que se alinhem com suas imagens que ele tem em mente para o Kido nascer. Soul Points, 5.000. Sora, se eu puder criar o tipo de Bakudo que tenho em mente, então irei não temas ninguém. Sora, compre-os. Sistema, Jing, host usou 15.000 Soul Points. Restantes 1.290. Sistema de pontos de alma, Jing. Parabéns ao anfitrião por completar uma submissão repetível. Recompensas, menor que um EXP 50 pontos maior que ganhando 300 EXP. Fim do capítulo. Capítulo 45, Corrida contra o Tempo 2. Enquanto Sora corria em direção à loja de Urahara, ele estava comprando itens para ajudá-lo nesta situação difícil. Ele poderia não ser capaz de salvar todos eles, mas queria pelo menos proteger sua família. Bastante se o tempo passou e ele finalmente chegou à loja, onde não sentiu nenhuma Reiatsu, pois entrou apenas para ser atingido por uma vassoura e porrete na cabeça. Eram as duas crianças Jinta e Ururu de guarda. Eles sentiram alguém entrou e bateu neles com tudo que tinha, e quando o fizeram não conseguiram ouvir nenhum pequeno grito. Eles levantaram a cabeça e viram Sora segurando um Yoruishi inconsciente que os aterrorizou quando também viram um pequeno buraco em seu abdômen. Eles correram para dentro e chamaram Tessai, que havia erguido uma barreira para manter visitantes indesejados do lado de fora. Ele se colocou lentamente em uma cama quando Tessai veio verificar sua condição, o que o fez franzir a testa ao perceber que ela havia sido drogada para dormir, comprimidos e provavelmente quem fez isso foi a pessoa que estava olhando para ele. Como se ele estivesse dizendo para ele não dizer nada. Tessai, ela está bem, só uso excessivo de Reiatsu e um leve ferimento. Uma mentira branca, mas o que ele poderia fazer agora com esta situação? Palavra nada. Sora, cuide dela. Vou sair por algumas horas. Tessai, _u. Antes que ele poderia terminar ele havia desaparecido de sua vista. Enquanto corria em direção à sua casa ele estava falando com seu sistema e com Ichigo. Sora, Ichigo, você foi restaurado? Ichigo, ainda não, daqui a 30 minutos estarei. Sora, bom, me diga quantos menor que tem Goku no Ami maior que, Heavenly Rain, você consegue aguentar em nós dois em forma de top. Ichigo, Max 2, se eu esticar como fiz na linha do tempo anterior, onde quebrei meu Shikai Bankai, seria 3 a 4, você sabe o que vai acontecer então, certo? Aspas. Sora, sim, você perderá metade da sua força para sempre e entraremos em um estado de falso Shikai Bankai tornando mais difícil restaurá-lo. Sora, é por isso que vou tentar criar um Bakudo e vamos, espero que ajude. Ichigo, na pior das hipóteses, perderei metade da minha força. Sora, Sistema, se bem me lembro, havia um novo gráfico de nível de potência, traga-o à tona. Sistema, Jing, abrindo novos níveis.
Níveis 001, 200 igual a Soul Reaper 20º assento, 13º assento, Hollow Gillian. Níveis 201 a 300 igual a Soul Reaper 12º assento, 6º assento, Adjuxas. Níveis 301 a 400 igual a Soul Reaper 5º assento, 3º assento, Vasto Lorde. Níveis 401 a 500 igual a Soul Reaper 3º assento Shikai, 2º assento Tenente, Arrancar. Níveis 501 a 600 igual a Soul Reaper 3º assento Bankai, 2º assento Tenente Shikai, Arrancar. Níveis 601 a 700 igual a Soul Reaper 2º assento Tenente Bankai, Soul Reaper 1º assento Capitão Shikai, Espada. Níveis 701 a 800 igual a Soul Reaper 1º assento Capitão Bankai, Espada primeira forma. Níveis 801 a 900 igual a Soul Reaper 0º assento Comandante Shikai segunda forma de espada. Níveis 901 a 999 igual a Soul Reaper 0º assento Comandante Bankai, Esquadrão 0, Vandenreich. Ambos ficaram pasmos com o novo gráfico de nível de poder e começaram a se sentir tão fracos e indefesos, especialmente Ichigo, em sua natureza, e antes de desmoronar completamente ele ouviu Sora rindo como se tivesse perdido o controle. Ichigo ficou sem palavras. Pelo que podia perceber, ele estava louco de rir daquele jeito. Mal sabia ele que havia encontrado a porta das infinitas possibilidades e a chave deles para vencer isso. Sora, às vezes os céus realmente estão nos ajudando. Ichigo, o que você quer dizer com eu não estou entendendo? Sora, pegue o nível deles e multiplique-o por volta de 1000. Esse é o nível de Reiatsu deles, e quanto eu tenho? Ichigo ficou surpreso por saber que tinha mais de 1 milhão de valor. Pensando em todas as suas habilidades, ele finalmente viu todas as suas esperanças fechadas se abrirem. Além disso, ele tinha uma Reiatsu especial por causa da menor que Gula maior que. Fim do capítulo. Capítulo 46, um novo Kido. Sora, sistema: é possível usar menor que Gula maior que e absorver qualquer coisa que Kido Ichigo aprendeu. Sistema: é possível. Sora, então é possível comer esse conhecimento com menor que Gula maior que, e junto com minha imaginação e encantamento criaram um ainda mais forte. Sistema: Jing, menor que Gula maior que. Gula é afirmado que pertence ao mais alto nível de características, pois pode comer de seixos até que as leis do plano os assimilem e criem sua própria Reiatsu disponível para o anfitrião. Sistema: isso significa que o hospedeiro pode comer qualquer coisa, até mesmo leis. Leis são regras, regras são restrições e restrições são diferentes partes combinadas e contraditas juntas. Sora, Ichigo, prepare-se. Ichigo, faça isso. Sora, menor que Gula maior que. Sistema: Jing, menor que Gula maior que foi usada. Alvo: Ichigo. Sistema: Jing, comer e processar conhecimento. Sistema: Jing, aprendido Bakudo N4, Raenawa. Menor que amarra os inimigos com uma corda reishi para interromper seu movimento. Gerando uma corda de energia amarela crepitante em sua mão, o usuário a lança em direção ao oponente. A energia envolve os braços e o corpo do oponente, imobilizando-os. Maior que. Sistema: Jing, aprendeu Bakudo N8, Sek. Menor que o usuário gera um orbe de energia azul claro que repele tudo o que o atinge. Maior que. Sistema: Jing, aprendido Bakudo N26, Kyoko. Menor que oculta a forma física e Reiatsu do lançador ao dobrar a luz. Pode ser usado em combate para mascarar o Heiryoku usado ao montar uma armadilha para o alvo, mascarando habilidades individuais. Maior que. Sistema: Jing, aprendido Bakudo N79, Kuyo Shibari. Menor que o usuário cria 8 buracos negros com contornos roxos que emitem energia espiritual no espaço ao redor do alvo, com o 9º buraco negro se manifestando no centro do peito do alvo, com a intenção de imobilizar o alvo. Maior que. Sistema: Jing, aprendido N73, Soren Sokatsui. Menor que uma forma avançada de Ado número 33. Sokatsui, tem o dobro da eficácia.
Gerando energia azul com os dedos indicador e médio, o praticante faz um movimento de empurrar com ambas as palmas para empurrar a energia acumulada em direção ao alvo em uma explosão concentrada. É essencialmente uma versão duplicada de A do número 33. Sokatsui porque o usuário dispara 2 rajadas de energia azul com potência muito maior do que a variedade de tiro único maior que encantamento, senhor, máscara de sangue e carne, toda a criação, bater de asas, você que leva o nome de homem. Na parede de chama azul, inscrever um lótus gêmeo. No abismo da conflagração, espere nos céus distantes. Sora, perfeito, então vamos começar. Menor que criação do livro maior que sistema, Jing, o anfitrião usou a menor que criação de livros maior que. Por favor, recite as palavras e combine-as com a imagem que você tem. Sora, aqui vai. Menor que almas das chamas eternas, que residem no sol ardente e na lua fria, ilusão ardente e realidade congelante, vento quente e vazio frio, mistura-se na vida eterna do homem maior que menor que Bakudo custa N. 2. Espelhos do Lótus eterno maior que sistema, Jing, você criou um novo Kido, Bakudo. Sistema, Jing, inserindo o conhecimento devorado da menor que Gula maior que sistema, Jing, Bakudo N4, Rainawa, Bakudo N8, Seki, Bakudo N26, Kyoko, Bakudo N79, Kuyu-Shibari, Ado N73, Soren Sokatsui foram fundidos em menor que Bakudo custa N2, Mirrors of Eternals Lotus maior que sistema, Jing, você fortaleceu um Kido existente, Bakudo. Menor que Bakudo custa N2, espelhos do eterno Lotus infernal maior que menor que o usuário dispara de seus dedos inúmeras pequenas luzes que por sua vez se transformam em flores de lótus. Algumas delas podem ser vistas, outras estão escondidas e muitas são transparentes. Cada uma delas possui uma certa habilidade. Menor que Barney to Ashes maior que menor que Fristo of Guinness maior que menor que Space Binding maior que menor que Confusion Illusions maior que menor que Time Deceleration maior que. Ele ficou sem palavras. Ele não esperava todos os aspectos do Kido que comeu do Ichigo para se fundir com seu Custom One. Seu efeito é muito superior ao que ele queria se ele conseguisse usar isso com menor que Formilés Doors maior que o que aconteceria. Apenas um mero pensamento fez os dois estremecerem. Fim do capítulo. Capítulo 47. Faltam 4 horas. Enquanto Sora estava pensando em como usar esse tipo de Bakudo, o tempo passou lentamente, os segundos se passaram e os minutos começaram a diminuir em um ritmo alarmante, pois ambos haviam se restaurado mais cedo, eles estavam chegando cada vez mais perto, eles podiam ouvir o som das explosões de batalha e o chão tremia. Eles aceleraram e finalmente viram sua casa deixando-os pasmos. Metade de sua casa foi destruída, sua mãe desabou junto com suas irmãs no chão. Urahara estava com eles tentando acordá-los e parece que estavam presos em uma jaula tipo Reiatsu enquanto Shin lutava contra um cara que estava usando os dedos junto com chamas. No momento em que ele os viu, ele sabia quem eles eram. Era Basb, H, Derrit, Kyujup, J, Dejeio, Kangdu, I, The Iron, Candice Catnip, T, The Thunderbolt, Jerome Gisbat, R, The Hor. Ele franze a testa porque sabia que seria difícil vencê-los, mas algo o incomodava, porque foi isso o sistema disse 0 sobre 5 e todos os 5 estavam aqui. O que aconteceu na mansão Quincy? O que diabos aconteceu que os forçou a vir aqui? Se ele tivesse falhado em proteger os Quincy ele teria sido notificado pelo sistema, mas como ele não recebeu nada, algo aconteceu que forçou todos os 5 aqui. Pena que o que ouviu a seguir quebrou tudo o que ele estava pensando. Basb, Rie, bem, o que você sabe? Você é um pouco mais forte do que aqueles pirralhos imundos. Kyujup, nós já capturamos esses 3 últimos. Cumpriu seu dever. Kangdu, você sempre deixa o calor subir à sua cabeça. Jerome Gisbat, GRRRRRGGGGGRRA. Candice Catnip, não acredito que vim com vocês aqui. Shin, Raf, eu pegarei suas almas de volta.
Menor que Getsuga Tensho maior que. Basbe, você acha que vai funcionar? À medida que o Getsuga se aproximava cada vez mais deles, Basbe ergueu seus dedos ardentes. E tentou pegá-lo, queimando-o no nada, mas pouco antes de suas chamas tocá-lo, em uma fração de segundo, o Getsuga desapareceu, aparecendo diante dos olhos de Kyujilpi dividindo-o diretamente ao meio. Kyujilpi, Aiu, Ma, Geste. Foi a última coisa que ele conseguiu digamos antes que seu corpo caísse sem vida no chão, atordoando a todos, já que ninguém conseguia reagir nem mesmo em uma fração de segundo. Ishin também ficou atordoado e feliz porque ele poderia de alguma forma matar um deles. Todos ficaram furiosos quando alguém deles morreu de tal forma tornando-os inúteis e todos atacaram ele para terminar o trabalho. Ele assumiu uma posição de batalha e como ele estava prestes a confrontá-los. Uma sombra apareceu e redirecionou todos os seus ataques contra seus próprios camaradas. Como resultado, batendo uns nos outros em seus próprios rostos. Todos quatro, vocês quer. Depois de xingar o cara que ganhou o Oscar de entrada e salvar o dia, eles foram forçados a recuar alguns passos de seus próprios ataques. Ishin, você está atrasado, Sora, ou Ichigo. Ou tanto faz, não importa meu. Filho é meu filho. Sentindo tontura ele quase caiu só para ser pego por ele enquanto ele perguntava. Sora, por que você não usou sua Bankai? Sora, bem, não importa, já que você sabia sobre mim, não irei mais longe, mas antes de conversarmos, deixe-me cuidar disso. Tendo dito isso, ele o pegou e o deu para Urahara, que ficou confuso, expressão como se ele estivesse procurando por alguém. Sora percebeu isso e disse para ele. Sora, ela está bem, afinal ela é minha esposa. E então se virou para encarar as quatro cadelas que desejavam morrer deixaram Urahara atordoado para trás ao ouvir essas palavras. Fim do capítulo. Capítulo 48, um lado. Sora estava começando a flutuar do chão para o ar olhando para eles, e emanando uma intenção de matar muito pior do que qualquer coisa antes, ele olhou para eles e perguntou com uma voz fria. Sora, todos dos 15 morreram? Embora depois de muito pensar ele tenha descoberto alguns pontos que o acalmaram um pouco, pois ele não tinha 100% de certeza e isso o obrigou a perguntar. Basbe, quem é seu pirralho, como você matou Kyujilpi? Sora, xmmmeu. Ei, cabeça de galinha, você está falando comigo? Basbe, sua mãe cerquilha porcento cerquilha best dólar cerquilha porcento dólar cerquilha road você vai morrer. Kangdu, acalme-se, e a verdade é que você parece uma cabeça de galinha. Candice Catnip, axaxaxas rex hansa é verdade. Basbe, sua vagabunda diz isso de novo, eu vou queimar você. Candice Catnip, o que você disse base? Eles começaram a ignorar Sora que estava começando a ficar chateado com eles então ele levantou o próprio dedo, na verdade, era um socorro do meio e disparou de lá um Kido contra eles. Sora, menor que a do N4, Byakurai maior que. Um raio brilhou e voou do dedo viajando a uma velocidade incrível em todos eles. Enquanto eles viu que eles estavam chateados, ele disparou uma rajada de energia daquele dedo e eles tentaram evitá-lo se separando, uma pena para eles no momento em que os alcançou, não passou, mas desapareceu de sua vista. Vendo um raio de luz desaparecer à vista deles, eles ficaram alertas ao se lembrarem de como Kyujilpi morreu e se separaram ainda mais um do outro, esperando e esperando, nenhum deles se atreveu a baixar a guarda. 5 minutos se passaram, mas ainda nada. Sora olhou para eles e estava rindo, porque na realidade, o raio estava bem na bunda deles, ou seja, atrás deles. A razão pela qual eles não conseguiram ver foi por causa das menor que portas sem forma maior que ele havia ativado quando chegou depois de ver sua mãe e suas irmãs mais novas deite-se. Candice Catnip, você nos enganou, você é mesmo um homem pregando peças, hein? Sora, desculpe, eu tenho uma garota, além disso, não gosto da sua bunda, já que ela será perfurada muito em breve.
Veias pretas apareceram em sua cabeça e uma luz começou a piscar ao redor de seu corpo, mas antes que ela pudesse se mover, o raio a pegou caindo desprotegida na bunda dela. A única coisa que restou depois do flash foi um grito de dor, e um silêncio mortal de todos os outros. Sora, afinal de contas alguém vai me contar o que aconteceu com eles. Candice Catnip, Sora, já que ninguém está falando, não se preocupe, vou apenas matar você e ver por mim mesmo. No momento em que ele disse que sua intenção de matar irrompeu ainda mais, fazendo-os recuar e entrar em posições de batalha, ele levantou ambas as mãos com os dedos para cima em direção ao céu e disse a eles: Sora, sim, sou o cara que estragou os planos do seu rei há 10 anos e mesmo agora vou simplesmente destruí-lo de novo por mexer com minha família. Sora, menor que almas das chamas eternas, que residem no sol ardente e na lua fria, ilusão ardente e realidade congelante, vento quente e vazio frio, mistura-se na vida eterna do homem maior que menor que Baku do Custan N2, espelhos do inferno eterno Lotus maior que, menor que domínio espiritual maior que, menor que lâminas reishi celestiais giratórias maior que. Conforme ele ativava suas habilidades, uma pressão incrível se abateu sobre eles, inúmeras luzes que os transformaram em flores de lótus, algumas visíveis, algumas invisíveis e outras transparentes, junto com 10 lâminas giratórias que se espalhavam ao redor dele girando em velocidades alarmantes. Quando eles disseram tudo isso, eles engoliram tudo o que queriam dizer e apenas uma única coisa ficou em suas mentes, enquanto Sora confirmava para eles. Sora, se você não vencer com todo o seu poder nunca sairá aqui vivo. Fim do capítulo. Capítulo 49, Uma batalha pelas arestas. Quando Sora declarou isso para os outros, por fora ele parecia corajoso, inflexível e coisas do gênero, mas por dentro ele estava rezando junto com Ichigo para não serem atingidos nenhuma vez, caso contrário eles morreriam. Ele perguntou ao sistema se é possível adicionar um futuro, interface onde ele podia ver seus níveis em sua mente. Ele obteve uma resposta positiva no início, apenas para se afogar em desespero depois de ouvir que precisava de 50.000 Soul Points para esse tipo de habilidade. Portanto, ele teve que agir com mistério e ser poderoso no início e sua sorte foi muito boa, pois ele usou as portas para matar um deles e também trollar a garota, enfurecendo-a. Ele olhou para seu status quando declarou que ninguém estava saindo vivo e estava tentando pensar sobre qualquer possível maneira futura de evitar ser atingido. Sora, menor que status maior que. Sistema, Jing, estado de abertura, nome, Xiaolan Sora, idade, 14, 35, nível 89 XP, 5.301, 97.435.855. Saúde, 1020, poder, 920, defesa, 950, inteligência, 2.100, Reiatsu, 1.018.700. Afiliação, característica, Gula, humano, Shinigami, Vizard, Quincy. Nome do comando Zanpakuto, olhar nos olhos de todas as coisas onde a lua festeja. Shikai, Heavenly Devur Moon, Tengoku Akumatsuki igual a Mastered. Bankai primeira forma, Heavenly Devur Black Moon, Tengoku Akuma Kurutsuki. Bankai segunda forma, Deus Celestial Lua Negra, Tengoku Kami Kurutsuki. Pontos de alma, 1290. Enquanto fazia cálculos, ele também comeu uma de suas novas pílulas para aumentar a potência, foi menor que Kimpil maior que deu a ele 5% de todas as estatísticas por 30 minutos, tornando suas estatísticas mais fortes, mas também quebrando o equilíbrio de sua Reiatsu. Olhando novamente para seu status, ele ficou chocado, menor que status maior que. Sistema, Jing, estado de abertura, nome, Xiaolan Sora, idade, 14, 35, nível 89 XP, 5.301, 97.435.855. Saúde, 1020 mais 51, poder, 920 mais 46, defesa, 950 mais 49, inteligência,
2100 mais, 102, Reiatsu, 1.018.700 mais, 50.935. Afiliação, característica, Gula, humano, Shinigami, Vizard, Quincy. Nome do comando Zanpakuto, olhar nos olhos de todas as coisas onde a lua festeja. Shikai, devorar lua celestial, Tengoku Akumatsuki, igual a. Primeira forma de Bankai dominada, Heavenly Devour Black Moon, Tengoku Akuma Kurutsuki. Bankai segunda forma, Heavenly God Black Moon, Tengoku Kami Kurutsuki. Pontos de alma, 1290. Ambos estavam assustados, pois não sabiam o quão fortes seriam e tinham muitas perguntas, como, eles terão sua forma de liberação como nas memórias dele ou não, porque é muito cedo. Então, novamente, eles mudaram a história, uma e outra vez, eles não tinham ideia. Mesmo assim eles tinham que fazer isso e essa tensão estava matando eles mesmo que ele não demonstra-se. Foi então que quem quebrou o silêncio foi aquele com a letra menor que R maior que significa menor que Ror maior que e investiu contra ele e ele cruzou os braços como um ataque de guilhotina e de lá você podia ver a luz se formando. Depois de um segundo ele soltou um alto Haroar RRR e abriu as mãos impulsionando inúmeras flechas tão pequenas como pregos se espalhando em todas as direções. Quando ele estava prestes a se esquivar, alguém apareceu em seu rosto, era a garota menor que T maior que queria dizer menor que Thunderbolt maior que e deu um soco na cara dele. Pena que ela atingiu o ar, quando ele entrou pela porta atrás dele, e apareceu acima da cabeça dela. Sora, menor que a do N4. Maior que, antes que ele pudesse terminar suas palavras, chamas quase saíram em sua direção, queimando e quem os disparou foi o menor que H maior que significa menor que calor maior que quando ele pensou que o pegou, ficou chocado ao ver que algo invisível estava bloqueando suas chamas. Era uma menor que lâmina giratória maior que girando na frente do MC criando um escudo enquanto recuava. Sora, droga, 2 movimentos e não conseguia acertar. Kangdu, está tudo bem se distrair. Sora, foda-se. Sora foi atacado por trás, atingindo-o nas costas fazendo-o cair no chão, enquanto quem o atacou era menor que e maior que querendo dizer menor que Iron maior que ele franziu a testa porque não sentiu o golpe e quando olhou para baixo havia nada além de estrondo. O MC havia desaparecido. Fim do capítulo. Capítulo 50, Uma Batalha das Bordas 2. Nuvens de fumaça foram levantadas no chão pelo nosso MC que foi esmagado por um soco nas costas, eles esperaram um pouco até que fossem eliminados apenas para ver estrondos. Nosso MC havia desaparecido, eles ficaram surpresos no início, mas ao se lembrarem de sua habilidade única de aparecer e desaparecer eles ficaram em alerta máximo. MC, por outro lado, estava escondido dentro das portas ofegante tentando recuperar o fôlego daquele susto que teve. Aquele filho da puta uma cadela foi atrás dele e quando ele bateu quebrou a porta invisível com uma força bruta fazendo com que nosso MC voasse em direção ao chão. Foi então que ele instantaneamente fez uma nova porta na frente dele fazendo-o desaparecer antes de atingir o chão, mas a porra da pressão do ar de sua força bruta quebrou o segundo também e esmagou o chão. Se não fosse pelos debuffs de seu menor que domínio espiritual maior que ele nunca teria tempo suficiente para se esquivar, mesmo que ele tinha 3 vezes seu nível atual. Não consigo acertar, eles ainda não liberaram seu poder, com apenas 3 cenas fui forçado a correr, errr. Vamos morrer. Desanimado, ele ouviu Ichigo em sua mente. Ichigo, Sora, use minha Bankai, embora eu ainda não a tenha formado, nosso poder ainda está lá esperando por nós para sincronizarmos nossa Reiatsu. Sora, nunca, mesmo que morramos no pior caso, temos 2 menor que Shards of History maior que um de nós com nossas memórias intactas irá voltar e se preparar em um ritmo muito mais rápido. Sora, menor que olhe nos olhos de todas as coisas onde a lua festeja maior que menor que Tengoku Akumatsuki maior que é hora de lutar, se não o fizermos, perderemos muito mais do que retornar à nossa linha de partida. Nossos orgulhos, aspas, Sora, portanto Ichigo carregue isso comigo.
Ouvindo Sora pronto para uma batalha total com sua vida em risco para um deles sobreviver, Ichigo só pôde aceitar a realidade de que esta será uma batalha para viver. Ele fechou os olhos e depois de alguns segundos os abriu e 4 luzes diferentes puderam ser vistas neles confirmando sua determinação. Eles se moviam com seus corações prontos para matar ou morrer. Eles desapareceram do vazio e apareceram no chão. Ele pegou sua espada do cabo do meio, canalizou sua quantidade máxima e desencadeou uma fúria de ataques. Sora, menor que Tengoku no Ami, maior que Heavenly Rain. 4 enormes bolas de Reishi apareceram em sua espada e quando perceberam que ele estava no chão eles viram milhares e milhares de flechas voando em sua direção. Alguns estavam atrás deles, outros erraram, outros estavam tentando enganá-los, mas nenhum deles conseguia acertar um golpe crítico. Os 4 estavam se esquivando de todas as maneiras possíveis que podiam. Parecia eles que fazer isso foi uma brisa. Apenas aqueles indivíduos sabiam que era muito difícil porque sabiam o quanto o subestimavam, podiam sentir o poder por trás do ataque. Cada flecha era como um menor que Getsuga Tensho, maior que simplesmente mortal. Não só isso, enquanto eles estavam se esquivando, as flechas os perseguiam de todas as direções e a razão disso era menor que as portas sem forma, maior que... Isso fazia as flechas se teletransportarem de trás para frente, de cima deles para baixo deles e vice-versa. Com o tempo, pequenas feridas puderam ser vistas neles. Fim do capítulo. Não há necessidade de grelhas, o inferno são os outros. Jean Paul Sartre.